Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Dália Alimentos realizou reuniões e assembleia. Para saber mais detalhes, está comigo hoje o presidente do Conselho Administrativo da Dália, Gilberto Piscinini. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Mais uma vez, uma satisfação estar no programa Primeira Hora da Rádio Tirol, conversando com todos os ouvintes da região. Presidente, antes da Assembleia Geral Ordinária foram realizadas reuniões com associados, certo? Qual foi o objetivo desses encontros? O que foi tratado com eles? Bem, Bruno, nós temos a nossa organização de trabalho junto ao quadro social, que é intenso há muitos anos. Só paramos durante a pandemia. As últimas foram em 2019. Imagina quanto tempo que a gente não conseguia mais fazer aquilo que nós chamamos de assembleias regionais. Porque nós estamos em mais de 120 municípios no Rio Grande do Sul. Então a gente faz assembleias regionais e a gente coloca estrutura de ônibus para os associados, enfim, paga quilometragem para eles chegarem, uma vez que é impossível você fazer 120 assembleias. E nós chamamos de assembleias preparatórias, assembleias onde não são deliberativas, são assembleias explanativas, onde se apresenta todo o desempenho da cooperativa no ano que passou e também os negócios, as tendências para o próximo ano, o ano que está acontecendo já, estamos já em abril, mas os assuntos são esses. Então, eles acompanham o desempenho por unidade de negócio, acompanham aonde se teve mais facilidades, aonde tem mais dificuldades, e depois a gente mostra as ideias, os planejamentos de trabalho que nós temos para o ano. E também um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então eles já estão acostumados a esse tipo de reunião. Não é deliberativa, como eu falei. A deliberativa sempre é com os delegados, que nós temos a representação por delegação. Cada delegado tem no máximo 50 famílias associadas que ele representa na comunidade, ou no grupo, ou no município. Então, assim é que a gente organizou, tem funcionado já há muitos anos assim, e foram muito boas as reuniões, dá tempo de fazer a apresentação, de abrir para perguntas, sugestões, críticas, enfim, que faz parte num processo onde tem milhares e milhares de pessoas envolvidas. E quem vai na Assembleia, quem organiza isso são os delegados da região que a Assembleia está acontecendo. Também o conselheiro da região, porque nossas regiões são 8, são 120 municípios com 8 conselheiros que são oriundos dessas regiões. Eles organizam isso junto com os seus delegados. E quem vai é os dois presidentes, o presidente do Conselho e o presidente executivo, que fazem a apresentação da Assembleia. As últimas reuniões, os últimos encontros foram à distância justamente por causa da pandemia. Nessa reunião presencial em 2023, vocês conseguiram juntar vários associados? Reunimos mais de 1.000 associados que participaram. Foram 6 assembleias, estava em torno de 180 pessoas. Veja bem, mesmo fazendo regionalizado, tem lugares que são distantes. Nós temos produtores de leite em Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Santa Maria, Toropi, essa região. Então, esses produtores, algumas representações vêm. E nós temos também depois, Bruna, agora abril, maio, junho, julho, agosto, até setembro, nós temos reuniões, aquilo que nós chamamos municipais ou pontuais, onde nós vamos fazer mais 26 reuniões. Aí quem vai é o presidente do conselho, que vai fazer essas reuniões, exemplo do ano passado. Então a gente vai mais próximo a eles, e aí sim reúne as famílias, enfim, são reuniões mais onde a gente reúne milhares e milhares de pessoas nessa hora. Então, essas formalidades que são muito importantes, porque depois os delegados serão os propagadores das informações que nós repassamos para eles. E eles acompanham os negócios muito próximo. Então, o ponto positivo que nós enxergamos é a alegria, é a satisfação, mesmo num ano não tão fácil como foi apresentado, que foi base 2022, em termos de resultados econômicos, mas a gente vê a satisfação, a alegria de poder estar de volta, ouvindo presencialmente a conversa, olho no olho, enfim, deles poderem estar participando ativamente dessas assembleias.
Bom, presidente, vamos aos detalhes e alguns números que foram apresentados nessa Assembleia. Qual foi o resultado da Dália em 2022? Nosso faturamento chegou próximo a 2 bilhões e 100 milhões. O resultado, nós tivemos em torno de 4% de resultado negativo no ano compilado. O setor leite foi positivo, o setor das carnes que é mais difícil, assim, todos os setores, todas as agroindústrias do Brasil sentiram isso em função dos altos custos da produção de milho. Frangos, principalmente, se mostrou mais difícil, continua a atividade avícola um pouco mais difícil ainda. E a suinicultura foi um ano 2022 também mostrou dificuldade, não conseguia buscar o equilíbrio. Foi onde se tomou decisões de fazer ações internas de diminuir esse impacto. A gente enxerga já, nesse momento, o preço do milho, o preço da soja, os custos começam a cair. Lentamente começam a cair, o que vislumbra ali na frente dias melhores para o setor das carnes. Presidente, inevitável a gente falar da crise do setor, por isso eu gostaria que você contasse para a gente as medidas que foram adotadas pela Dália para tentar contornar essa crise. Bom, em 2021 nós começamos a enxergar que estaríamos entrando numa dificuldade, principalmente pelo mercado chinês, que o mercado chinês se abriu para o mundo em termos de carnes, principalmente a suinicultura, um pouco da avicultura também, mas a gente estava começando a operar o frigorífico de aves na época. E o frigorífico de suínos, que era o grande negócio, digamos assim, que os chineses compravam grandes volumes, em 2020, foi quando quem tinha suíno ganhou muito dinheiro. A Dália ganhou só nessa atividade mais de 100 milhões, teve de sobras mais de 100 milhões no frigorífico de suínos. E a gente sentiu no final de 2020, que era o ano da pandemia, a gente sentiu que começava a diminuir os pedidos da China. E a gente não vendia direto para a China, vendia para os países periféricos. Mas o mercado chinês comprando, você tem uma procura muito grande e a pressão dos preços no mercado internacional é muito forte. Pressão de preço em termos de volume e preço melhor. Foi quando nós vimos que o mercado ia diminuir em volume e preço, nós começamos a olhar internamente que nós deveríamos nos ajustar a esse novo momento que vinha. Altas taxas de juros, um cenário difícil, o país com dificuldades, e veja bem, nós temos uma taxa de Selic de 2,75, fomos parar em 13,75, um aumento brutal, 400%. Então nós migramos, saímos de uma situação de crescimento do abate, que o nosso crescimento estava achando próximo a 3 mil suínos dia, e nos planejamos a fazer uma diminuição da produção de suínos, e essa diminuição seria gradativamente feita, porque você tem que abater matrizes, é um processo bastante difícil, doloroso até, mas necessário, para chegar a um abate um pouco mais de 2 mil suínos dia e procurar industrializar o máximo possível dessas carnes, porque o mercado mostrava que produzir cortes, carnes, não era rentável, dava prejuízo, e produzir embutido, como a gente tem uma indústria grande, nós ampliamos ela, investimos em mais tecnologia, em máquinas, e começamos a produzir embutidos. Essa estratégia foi uma estratégia acertada, está dando certo, e agora o preço suíno começa lentamente a reagir, o preço do mercado internacional, e junto com isso cai o custo de produção, o que começa a nos mostrar ali na frente que teremos dias melhores no setor de suínos. E o frango é uma atividade mais rápida, mais fácil de fazer aumento ou diminuição. Nós fizemos também, diminuímos o abate, e também estamos esperando um melhor momento do mercado. Com essas medidas, o resultado ficou positivo no negócio de aves e suínos? Hoje o suíno está próximo ao empate e o aves continua assim com dificuldades de mercado. O preço do frango ficou muito difícil, mas muito próximo a um equilíbrio, assim. Claro que as empresas, o setor precisa trabalhar com resultado positivo, mas o que o setor passou nos últimos anos, principalmente no Rio Grande do Sul, por estar longe da realidade da produção de grãos, sentiu muito essa crise, foi muito forte. Então, foi necessário se tomar decisões internas, se adequar a atividades,
Isso foi um processo feito em toda a empresa, na cooperativa, enfim, e isso foi conversado muito com os associados e todos abraçaram, a grande maioria abraçou, alguns associados não aceitaram, saíram da sociedade, mas a gente olha sempre o momento, a necessidade e explica o que está precisando ser feito. Quanto à questão dos altos preços dos grãos, que afetou todo o agronegócio, né? O que a Dália fez? Como é que vocês conseguiram contornar isso? Foram ações como eu falei para você, Bruna, redução nas atividades, aqueles produtos que não traziam valor agregado, diminuição de abate e nos posicionamos na compra de milho. Nós temos os nossos estoques garantidos por muitos e muitos meses e formamos equipes internas para estudar o mercado, fazer compras pontuais em todas as áreas, seja na área de energia elétrica, na área de combustíveis, seja na área de grãos. São grupos especializados que se juntam, estudam o mercado e tomam decisões e aí apresentam para o Conselho de Administração, a diretoria, as reais necessidades. Quando tem necessidade de se levar para o Conselho tomar decisão, o Conselho se reúne a cada 2 semanas e é bastante presente também nos grupos de WhatsApp, se conversa muito. A Dália tem um sistema há muitos e muitos anos de tomar decisões em colegiado. Isso tem nos ajudado muito, porque uma decisão não é pensada numa pessoa, é uma decisão de grupo, e isso, a margem de erro tem diminuído bastante. Mas são desafios grandes que esperamos ter passado novamente. Saímos bastante confiantes caindo o custo de produção de milho, das lavouras, o preço do adubo, da ureia, tudo está caindo, herbicidas, e isso também preocuparia se não caísse o custo de produção, porque se cai o preço do grão, o produtor também, que planta grãos, ele não consegue viabilizar o negócio. Mas como antes da pandemia era uma realidade mais estável, e depois da pandemia tudo se desregulou, esperamos que volte gradativamente ao momento que se tinha antes. Quais são os projetos futuros da cooperativa, presidente? Bom, projetos futuros, se fez investimentos na indústria de embutidos, salcharia, enfim, cortes temperados, e se ampliou a capacidade industrial e também capacidade de túneis de congelamento. Nós temos a queijaria que foi inaugurada no passado, lançar novos produtos, e também nós temos os nossos projetos de produção de granjas próprias que nós temos, tanto nas de leite, que eram os antigos condomínios, hoje os associados são associados dos condomínios através de cotas, é a cooperativa, a área técnica que toca esses projetos, crescer sempre, mas ganhar em produtividade. Nós buscamos muito a questão da produtividade. E no setor lácteo, nós estamos num processo de organizar o sistema de produção, avançar nesse sistema, porque nós temos 3 programas importantes no setor leite, campo, que é o produtor de leite normal, o produtor de leite saudável, que é um programa do governo federal, através de incentivos via PIS e COFINS, e também o programa Vale dos Lácteos. E são centenas de produtores que participam. São produtores extremamente tecnificados, tem os animais com sanidade, brucelose, tuberculose, os testes. O Vale dos Lácteos tem todos os animais registrados. É o maior afixo, o maior registro de animais que a Gado Holanda do Rio Grande do Sul tem, os associados da Dália. Então isso a gente tem sido premiado todo ano, e nós apostamos muito no crescimento do setor lácteo e também uma retomada gradativa e agregando mais valor às carnes. Esse é um projeto. 2023 não deverá ser um ano de grandes investimentos, de estruturação, se preparar para o futuro, uma vez que nós, ao longo dos anos, fizemos grandes investimentos em parque industrial e nós estamos prontos para agora, gradativamente, conforme for possível, crescer e utilizar toda essa estrutura que foi investida. Há pouco você falou em exportações, a expectativa, uma alternativa de abrir novos mercados? Os novos mercados sempre é uma realidade, uma possibilidade. Tem questões que são tema de casa da indústria, das empresas, e tem questões que o próprio governo federal tem que garantir, digamos assim, a
a participação do mercado ou o status sanitário. Hoje, Bruno, para você ter uma ideia, hoje o mercado de exportação, seja das carnes suínas e de frango, não é viável. Hoje é mais vantagem você produzir para o mercado interno. Quem tem estrutura de vendas, e nós estamos em todos os estados do Brasil, com representações, enfim, Nordeste vendemos muito, volumes grandes, hoje é mais vantagem você trabalhar no mercado interno. Claro que a exportação sempre precisa, é necessária, e estamos sempre prontos, sempre procurando as habilitações para os mais países, porque sempre, se você está habilitado, você sempre tem uma oportunidade de o mercado mostrando que é viável, a gente participar desses mercados. Na avicultura, conseguimos, no ano passado, abrir vários países, que nós somos muito incipientes ainda na avicultura. Abrimos o Canadá, abrimos o Japão, abrimos Singapura, abrimos países importantes, além dos países da lista geral, que são os países, são em torno de 30 países que a gente já tem na suinocultura. Então, há sempre uma expectativa de exportar leite em pó também, que a nossa planta está habilitada desde quando nós construímos ela. E, como a gente sempre diz, nós estamos preparados para o mercado, produzir e buscar as oportunidades de mercado quando se apresentam. Vantagem em trabalhar com o mercado interno, mas como é a competitividade aqui? Muito forte. Então, você precisa ter um bom produto, porque o consumidor quer o quê? Quer um bom produto, que ele chega no supermercado, ele tem opção, e também preço. E a gente sabe que o preço está muito ligado, digamos assim, à eficiência, à escala, e o consumidor ele tem a opção, então, para escolher. Você sabe que alguns alguns consumidores acabam sendo fiéis ao produto que normalmente ele compra, mas a grande maioria olha preço e também qualidade, claro. Então, nós sabemos dessa realidade. Nós temos que tentar sempre produzir a um custo igual ao da concorrência e, se for mais caro, mostrar as diferenças que tem, um produto que roda mais rápido, mais fresquinho, mais sabor, enfim. Isso faz parte do mundo empresarial de uma empresa que produz alimentos como nós. Presidente, uma pergunta de ouvinte referente de como a Dália também vê dificuldade na competitividade em relação aos grãos do Rio Grande do Sul, e isso é em função do diferencial do ICMS com relação aos demais estados produtores de carne. Outro assunto bastante debatido e em pauta, né? Você sabe, Bruna, que o Rio Grande do Sul, tradicionalmente, ele não... a questão tributária, ICMS, ele nunca nos deu condições de competitividade em relação aos demais estados. O nosso ICMS sempre foi mais caro. Quando a Assembleia Legislativa, no governo Sartori, criou a alíquota de 17 para 18, e depois a Assembleia, um ano antes das eleições últimas, a Assembleia derrubou essa possibilidade de manter em 18%, o governo do estado veio com uma decisão de tirar alguns créditos presumidos do setor, que eram exatamente as compras de fora, de insumos. E isso representou 5% em 2022, mais 5% em 2023 e mais 5% no ano que vem, em 2024. Isso são alguns milhões de reais para uma empresa que nem a nossa, ou as empresas do nosso setor. Então, a gente vê que o governo do estado pouco tem feito, ou quase nada, nesse sentido de nos dar competitividade. Para piorar, a gente saindo agora da terceira ou quarta estiagem no Rio Grande do Sul. Em algumas regiões choveu melhor, outras praticamente não produziram nada. E o que se esperava nessa época, uma facilitação para poder sair desses momentos difíceis. E o que vem uma oneração nos nossos produtos, isso encarece. E tanto é verdade que você não vê mais projetos vindo para o Rio Grande do Sul. Os projetos que estão sendo feitos no Brasil afora é Paraná, é Mato Grosso. E isso mostra realmente que o Estado não nos dá competitividade. A questão outras questões que estão sendo discutidas também é a possibilidade ou a necessidade do Rio Grande do Sul ter o programa Duas Safras. O que é isso? O nosso clima permite fazer uma safra de verão, e que muitas vezes vem a estiagem, nos tira parte, e esperamos que o próximo ano retome o fenômeno El Niño, que é mais chuvoso, enfim, garante mais boas safras.
Mas também tem a possibilidade, como vem o frio, se plantar grãos de inverno, trigo, triticale, aveia, enfim, canola, são produtos de inverno que ajudam na fabricação da ração, ajuda a baixar custo de produção, porque é produzido aqui, não tem o frete. Se hoje você trouxer um saco de milho do Mato Grosso, que é onde vem o grande volume, você vai pagar em torno de R$25 a R$30 o saco de frete. Então veja bem, R$30 você viabiliza tranquilamente uma indústria do Rio Grande do Sul. Como esse custo existe e os créditos presumidos ajudavam a aproximar as indústrias do Rio Grande do Sul ao centro consumidor, porque nós temos dois custos, trazer o milho e mandar o produto elaborado para o grande centro, que é São Paulo, Rio, Brasília, enfim, as capitais de mais consumo. E foi nos tirado, e isso a gente se ressente muito disso. Por isso que nós temos que trabalhar em duas frentes, sensibilizar o governo do estado, que precisa nos dar competitividade, e ao mesmo tempo criar programas assim fortes, robustos, de produção de inverno, porque quem planta precisa também uma renda de inverno. Tem a terra, tem a tecnologia, tem as máquinas, e isso ajudaria em muito a gente baixar o custo de produção e se tornar um pouco mais competitivo em relação aos demais estados. Presidente, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixo um espaço para as tuas considerações finais e ainda vou pedir para que você volte a falar para a gente sobre a Assembleia, afinal vocês também fizeram uma apresentação de programas sociais e benefícios. É verdade, Bruna, nós sempre temos os programas sociais, onde a gente apresenta, nós temos um programa para os associados mais idosos, que acabam chegando aos 65 anos, um programa que se valoriza o capital, se rentabiliza o capital mensalmente, pagando juros maiores para esse capital. Isso já tem 15 anos que nós estamos fazendo isso. São centenas de produtores que participam desse programa. E também tem o programa Criança Dália, que ele enche os olhos, emociona as pessoas quando ele age assim em atividades, tanto na área da saúde, da cultura, da educação, do esporte, do meio ambiente. E os vários programas que se faz, é aquilo que você vê que as famílias que fazem parte das assembleias se emocionam e gostam, porque elas são parte, ali está um pouco do suor delas também em formar os fundos para poder fazer isso. Nós vamos ter um grande encontro, o encontro das mulheres, é o maior encontro de número de pessoas que se fazem, em torno de 650 mulheres participam no mês de maio, agora dia 10 de maio, inclusive tem data marcada, que é um encontro muito bonito, onde as mulheres vêm, imagina, de várias partes do estado, e se encontram, tem palestras, tem um almoço, e esse ano elas vão visitar o Cristo Protetor, que também elas estão numa expectativa muito grande. Então todo ano tem lembrancinhas, mimos, é um programa bonito, porque a gente sabe que a mulher, ela junto com o marido, evidentemente, mas ela dá o ritmo à família, ela tem a sensibilidade de enxergar, ver, e ela consegue, dentro do núcleo familiar, influenciar e ajudar nas decisões, manter o espírito de valorização das pessoas, das entidades e o respeito. Então, a gente trabalha muito isso. Nós temos o curso online, que é em parceria com a Escola Teutônica, nós fizemos, que é a antiga Escola do Leite, nós transformamos ela virtual, então ela está em andamento. Nós também vamos criar agora eventos onde a gente vai trazer jovens para dentro da cooperativa, em grupos menores, onde a gente vai receber, vai mostrar, vai apresentar o que é a cooperativa, porque a ideia do pertencimento é fazer parte. Os jovens, adolescentes precisam conhecer a cooperativa para começar a entender que eles fazem parte dela, eles não precisam olhar para fora do mundo, muitas vezes, onde a solução está dentro de casa. Isso tudo é um trabalho que a gente faz, coordena, e isso é o que nos enche, digamos assim, de esperança e orgulho ao mesmo tempo. Então, Bruna, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar no programa Primeira Hora, da Rádio Tirol, parceira aí na região, e a ti, que a gente tem procurado sempre divulgar as coisas da nossa cooperativa, da nossa região, dos nossos produtores, e olhar pés no chão, cabeça erguida e vamos em frente. Muito obrigado. Muito obrigada, boa semana.